Boa noite. Que nós possamos estar juntos com os nossos amigos espirituais e mentores para esse nosso bate-papo. No mês passado, eu trouxe uma das leis morais que a gente encontra no Livro dos Espíritos a respeito da lei da destruição. Os infortúnios, as situações que nós estamos vendo hoje em dia, está bem descrita lá no capítulo da lei da destruição do Livro dos Espíritos. Mas para quê? Eu fiquei pensando depois, para que serve a lei da destruição? Por que há necessidade de destruir muitas vezes? Porque Deus, como está escrito no Evangelho, não quer nos punir. Ele quer apenas que a gente se conscientize, que a gente acorde, que a gente desperte para a questão da espiritualidade. Não tem interesse em fazer a gente sofrer. Deus não vai fazer a gente sofrer. Aliás, nós mesmos fazemos, construímos os eventuais nossos sofrimentos. E como então nós poderemos diminuir, ou atenuar as questões do sofrimento? Pensando a respeito da lei da destruição, que a lei da destruição vem justamente, digamos assim, para levantar no ser humano algumas novas ideias, para modificar-lhe a moral, para aumentar-lhe a consciência do outro. E a gente vê, quando a gente vê essas tragédias no Rio de Janeiro, quanta solidariedade. Acaba, de uma certa forma, muita gente buscando ser solidário. O pessoal acaba assistindo na TV a dificuldade e acaba vendo o que tem em casa, acaba se predispondo a fazer uma oferta, e isso acabou fazendo com que as pessoas, muitas delas dizendo: nossa, como é bom poder ajudar, Nós espíritas já vemos aprendendo isso aí, mas isso vem despertando nas pessoas. Puxa, como é gostoso ajudar, como é bom ajudar. E eu fiquei então pensando, se a divindade não quer que nós soframos, se nós não precisamos simplesmente sofrer pelo sofrimento, mas sim pelo aprendizado, como é que a gente vai poder então atenuar as eventuais dificuldades que as eventuais tragédias poderão trazer? E existem tragédias todo dia, tragédias grandes, como a gente vê, mas tragédias pequenas, como diz no Evangelho. Existem pequenas tragédias no dia, no cotidiano, que a gente não vê. Mães com crianças passando fome, dificuldades de alimentação, de moradia, todo dia. Bom, então o que essa situação que todo mundo está trazendo para a gente, que é uma situação de transição do planeta, deseja que nós nos conscientizemos, que nós ampliemos a nossa consciência, que a gente saiba amar ao próximo como Jesus nos ensinou. Então eu fiquei pensando, como é que a gente pode, entre aspas, já ir logo para o aprendizado, já partir logo para a lição? Porque se vem um professor e vai dar uma lição que vai nos machucar, eu já vou logo fazendo o que o professor deseja que eu faça. Eu fiquei pensando, se nós já não podemos começar já conosco mesmo primeiro, com o próximo mais próximo e com os próximos mais distantes, já exercer, digamos assim, a energia, a vibração e a materialização da solidariedade. Então como é que nós podemos atenuar? Ou melhor, como é que nós poderemos, individualmente até, não estarmos em situações onde as tragédias acontecerão? Já entrando na lição, porque a divindade deixa clara, nós precisamos aprender. Aprendemos? Não precisa mais aquela lição, já aprendemos. Então eu fiquei pensando que nós precisamos já começar a gastar, entre aspas, ativar a solidariedade, porque é essa a lição principal da transição planetária, segundo o Livro dos Espíritos, lá na lei da destruição. Mas como que é isso? Como é que eu posso então? Eu estou barganhando com a divindade, então eu já vou ser solidário para barganhar? É que existem algumas leis no nosso planeta, que são leis ainda que não são estudadas. Por exemplo, a lei da gravidade. Alguém aqui conhece a lei da gravidade? Diz que tinha um político numa cidade do interior que queria fazer a caixa d'água no terreno dele, que era num vale, e os engenheiros falaram: não pode fazer aí. Ele falou: por quê? Por que não pode fazer? Não tem jeito, porque a cidade está mais alta, precisa da lei da gravidade. Eu revogo essa lei, vou revogar essa lei. Político sempre. Bom, então, a lei da gravidade, antes da ciência colocar
a força da gravidade, a velocidade, ela já existia ou não? Já. As coisas já caíam? Já caíam, né? Então, existem algumas leis que não estão ainda, digamos assim, estudadas, entre aspas, cientificamente, mas que existem no nosso planeta. E é uma dessas que eu quero trazer hoje aqui, para a gente entender como é que nós podemos aprender a nos conhecer melhor e aprender a lidar melhor com uma lei importante, que eu já falei aqui, mas acho sempre importante trazê-la. A lei da polaridade, ou da bipolaridade. Nós vivemos num planeta dual, isto é, tem dois polos. Nós temos o polo norte e o polo sul. Nós temos o dia e a noite. Nós temos o homem e a mulher. Nós temos o alto e o baixo. Tudo neste planeta gira em termos de dois polos, o tempo todo. O bem e o mal, a luz e a sombra. Só que nós acabamos trazendo o quê? Um julgamento para essa lei. E nós acabamos entendendo que uma parte do polo é ruim, é negativo, e a outra parte é o bom, é o positivo. E isso nos traz dificuldades, porque nós então polarizamos. Vou perguntar para vocês, o que é melhor? O que é bom? O dia ou a noite? Os dois. O que é bom? O alto ou o baixo? Os dois. O que é bom? O homem ou a mulher? Os dois. Não, aí vamos ver como é que estamos aqui na plateia. São perguntas mais difíceis, mas só que quando nós entramos em alguns juízos de valor, e aqui eu quero deixar bem claro, porque é só para que nós possamos aprender a raciocinar em cima disso. O que é bom? Honesto ou desonesto? Então, já polarizamos. Nós precisamos aprender que tudo é bom. Olha que coisa estranha. Isto é, a luz e a sombra, porque nós vivemos num planeta que tem luz e sombra. Segundo alguns estudos esotéricos, existem planetas mais adiantados, e nós sabemos que existem planetas mais adiantados, porque a nossa doutrina explica isso, que já não existe essa dualidade entre o bom e o mal, entre um lado e o outro lado. E a gente nem entende como é que é não ter dois lados, porque a gente só vive, transita e vibra nos dois lados. E como isso pode nos ajudar? Eu tenho observado, ao longo da minha experiência profissional, num processo importante de autoconhecimento, e a doutrina espírita bate forte na questão do autoconhecimento. Por quê? Porque nós conhecemos uma parte nossa, nós não conhecemos o todo. A parte que nós apreciamos, digamos assim, ou que nós buscamos ver, é só o nosso lado luz. Então a gente não quer ver o nosso lado sombra, onde todos nós temos o nosso lado escuro, o nosso lado feio, o nosso lado que a gente põe como uma conotação negativa. Quando eu não me abro para me conhecer, ou melhor, não aceito que eu tenho o meu lado escuro, meu lado negativo, eu estou aprisionando dentro de mim uma energia muito forte, que no fundo precisa ser transformada. Mas como é que eu vou transformar se eu não identifico, ou se eu não me abro? Então é muito interessante, porque eu gosto muito de fazer este jogo da polaridade. Uma pessoa chega para mim e fala: sabe o que é? Eu sou uma pessoa muito tímida, eu tenho muita dificuldade de falar com as pessoas, eu vou numa festa, eu fico escondido lá no canto, eu não quero aparecer, eu vou com uma roupa que ninguém me acha, eu sou extremamente introvertido. Eu falei: está, quando a pessoa fala que ela é extremamente alguma coisa, eu já escuto naturalmente que ela possui dentro dela o quê? O outro lado, o extremamente extrovertido. Só que ela não reconhece. E aí o que ela faz? Ela vive só em um polo, não honrando outro polo, não aceitando que é outro polo. Mas por que ela não aceitaria outro polo? Porque o extremo, quando a gente está de um lado do extremo, o outro extremo para nós é feio, é sombrio, é pecaminoso, é negativo, e a gente põe um monte de adjetivos negativos no outro extremo. Como é que eu vou me conhecer? Toda vez que eu me percebo num polo, por exemplo, eu sou
corintiano. Queria me aposentar também, não vou conseguir agora, graças a Deus. O outro polo qual que é? Palmeirense, está vendo? Olha aí. Então eu preciso de vez em quando ter um amigo palmeirense, né? Só para equilibrar os dois polos. Por que a gente tem conflitos? Porque nós temos muitas polaridades. Então o nosso conflito, muitas vezes social e pessoal, está porque nós polarizamos. Nós vamos para um extremo de um lado e nem que sequer queremos conhecer o outro lado. Nós não queremos saber daquele lado escuro. Só que aquele lado escuro, que nós chamamos de escuro, que nós chamamos de negativo, que nós chamamos de lado pecador, ele está conosco. Eu preciso então aprender a resgatar. Amar os nossos inimigos, de uma certa forma, pode ser amar os nossos inimigos internos. Isto é, eu vou amar os meus defeitos. Eu não vou aceitar viver os meus defeitos. Aí é que existe uma dificuldade. As pessoas falam, então é para viver sendo desonesto? Não. Mas eu posso começar a ser o sincero possível, o honesto comigo mesmo, aceitando que eu posso ter uma parte desonesta. Quando eu olho para mim desse jeito, eu honro o meu lado escuro. E é interessante que você pode ter uma negritude da noite, meia-noite. Se você acender uma vela, ela ilumina. Isto é, a luz, ela é muito mais forte que a escuridão. A escuridão não apaga a luz. Uma pequena vela ilumina a escuridão. Então, quando eu começo a aceitar e começo a pensar, raciocinar, qual será o meu outro polo? Pessoas muito boazinhas podem ter um polo oposto dentro dela, amarrados. Eu já tive várias histórias interessantes. Pessoas, por exemplo, extremamente disciplinadoras, extremamente moralistas, que eram extremamente moral, mas era aquela coisa de uma moralidade extremada. Aí vai chegando uma certa idade que vai perdendo as forças, porque o outro lado está lá. Quando eu sou extremamente uma coisa, é porque eu estou amarrando algo que eu não quero ver. Só que quanto tempo eu vou conseguir manter aquela parte amarrada? Então pessoas às vezes chegam a determinada idade que vão perdendo as forças mentais, por exemplo, e que entram, por exemplo, num processo chamado de Alzheimer. Isso ainda é muito discutido, ainda mais se a gente olhar do ponto de vista espiritual. Mas o que acontece? Perde o controle daquilo que via como negativo dentro dele, e quem assume o controle? Essa outra parte. E aí a pessoa acaba tendo atitudes imorais, como se fosse viver coisas absurdas. Para quem vê nossa vida toda, a pessoa era tão moralista, agora tem atitudes altamente imorais. Por quê? Porque quis controlar o outro polo, e nós precisamos honrar o nosso outro polo. Relendo a questão da transição planetária, achei muito interessante que os Espíritos deixaram bem claro no Evangelho que a transição não é abrupta, né? Hoje nós vamos dormir, depois da aposentadoria do seu Ronaldo, né? Todo mundo tranquilo, amanhã pronto, já estamos no planeta de regeneração. Não, essa transição é lenta e gradual. E eu fico tentando me observar e perceber que a nossa transição pessoal, individual, também não é abrupta. Que nós precisamos o quê? Fazer essa transição interna. Como? Olhando o nosso lado aparentemente escuro. Como é que eu vou fazer para ver o meu lado escuro? Eu tenho dificuldade para ver, porque quando eu me olho, eu me percebo, eu faço minhas orações, eu venho no centro, eu falo, eu me ligo com a espiritualidade, eu só vejo luz. Eu só sou um iluminado. Só que quanto mais luz, entre aspas, eu trabalho, também cresce a minha escuridão, porque cresce junto os polos. Nós não conseguimos. Se você tiver uma moeda de 10 centavos, ela tem